Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer essa análise e esse react do primeiro trailer de Avengers Doomsday de Vingadores Doutor Destino. Galera, exatamente, esse trailer que já foi vazado, né? A gente já comentou até sobre esse trailer no canal, já fiz um vídeo comentando cada cena do trailer, vou deixar aí no card pra vocês, já falei disso aqui com vocês. Eu ainda não assisti esse trailer aqui, mas eu tenho quase certeza que é o mesmo trailer que vazou do Steve Rogers e tudo mais. Então por que a Marvel foi lançar só agora, depois de ter sido vazado? É porque a Marvel está lançando o seu trailer, né? Esse trailer que a gente vai ver agora aqui com vocês, nas sessões de Avatar 3. Então, no mesmo momento que saiu o Avatar agora, a Marvel tá lançando o trailer de Vingadores Doomsday aí, Vingadores Doutor Destino. E talvez, né? Eu acho bem provável que seja o mesmo trailer que vazou. Então a gente vai fazer uma análise aqui. Eu não tinha feito a análise com vocês, até porque eu não poderia fazer isso, era um trailer vazado. A Marvel podia até derrubar o meu vídeo, então eu não podia fazer isso, a gente só comentou cada cena do trailer, mas agora a gente vai poder comentar com ele na nossa vista, galera, então vamos pro vídeo. Bom, vamos lá, vamos começar fazendo um react igual a gente sempre faz e depois eu faço uma análise com vocês desse trailerzinho de Vingadores Doutor Destino de 1 minuto e 21, vamos lá, galera. Calma, espera. Vamos dar uma melhorada na qualidade, né? Não tem como. Mas já vi que é o mesmo trailer que vazou. Vamos lá. É o mesmo, rapaziada. Os cara vazaram... Vamos lá. Steve Rogers na motinha. A casa dele com a Peg. Mesma coisa, né? A motinha dele. Capacete. A trilha sonora, né, rapaziada? Oh, o Steve! O traje dele, o mesmo de Ultimato, né? O Baby! O Baby Steve! Que fofinho, cara. Muito legal, cara. Steve Rogers retornará em Vingadores Doutor Destino. Não gostei muito da tradução do nome não, mas beleza. Dezembro de 2026, tem coisa nova aí? Ah, é a contagem. Maneiro. A contagem diferente de como tava, né, no trailer vazado. No trailer vazado a gente teve uma contagem diferente, mas beleza. Cara, muito legal, né? Assim, não tive uma reação espontânea porque eu já vi o trailer, né? Vazou. A gente já viu o trailer, eu falei disso com vocês. Mas agora vamos analisar. Vamos analisar cada detalhe, rapaziada. Vamos lá. Já começa, obviamente, né? A gente vê aí o Capitão América, o Steve Rogers na sua moto indo pra sua casa com a Peggy Carter, a casa que ele ficou no final de Vingadores Ultimato. Isso, inclusive, já se liga àquele rumor que a gente tinha de que Vingadores Ultimato vai ser, de fato, o filme anterior a Doomsday. Não vai ter nenhum outro filme antes de Doomsday, basicamente assim, né? Vingadores Doomsday, Vingadores Doutor Destino vai ser uma ligação direta de Vingadores Ultimato, por isso aqui. Capitão América do Steve Rogers vivendo a sua vida. Cara, é muito legal a gente ver esse aspecto. De verdade, eu acho muito legal. Eu acho que, tipo assim, a gente não deveria ter um filme focado só na nostalgia de trazer personagens que a gente já tinha, como Robert Downey Jr. retornar, Chris Evans retornar aqui como Capitão América. Eu acho que isso realmente é um problema de fato, né? Por toda a questão de que prova pra gente que a Marvel de fato não soube explorar os seus novos personagens, sabe? Que tá tendo que voltar com os personagens antigos. Mas isso é ruim e é bom dos dois lados. Então tem lado bom e tem lado ruim. A gente vê aí o Steve Rogers indo pra casa dele com a Peggy e a gente vai ver que ele tá vivendo a sua vida normalmente, galera. É interessante a gente ver a questão do filho e eu vou comentar já. Porém, isso não era pra acontecer. E como que vai ficar a questão do Capitão América velho? Será que o Capitão América velho que a gente viu no final de Ultimato vivenciou tudo isso aqui de Doomsday também? E aí ele só voltou no tempo, né, pro seu tempo atual, velhinho, já sabendo de tudo que aconteceu em Doomsday? Ou ele não sabia de nada? Vamos explicar isso também pra vocês, vamos lá. Ele indo pra sua casa.
A casa, né? Essa casa do Steve com a Peggy Carter é obviamente a mesma casa que a gente viu no final de Ultimato, dele vivendo a sua vida com a Peggy tranquilamente. E é a mesma casa, inclusive, que já tinha vazado fotos do set de gravação. A gente já teve essa casa sendo vazada em alguns sets. Na época eu até trouxe aqui no canal vídeo também. Eu não vou conseguir me recordar qual época mais ou menos que foi, mas eu trouxe vídeo aqui no canal trazendo imagem dessa casa e tal, até porque é a mesma. E no set de gravações a gente já teve essa casa aqui com alguns brinquedos de criança, se eu não me engano, um balanço, um escorrega, um negócio assim. Ou seja, já indiciando pra gente que de fato, né, indicando que de fato Capitão América e a Peggy Carter iam ter filhos. A gente já imaginava isso, mas esse trailer confirma, né? Cara, o filtro, a imagem, a fotografia desse filme tá muito bonita, né? Esse estilo dos irmãos russos que é muito bom, né? Inclusive é a mesma fotografia que teve o trailer vazado de Thor, que eu também já falei do trailer vazado de Thor, vou deixar aqui no card pra vocês. É a mesma fotografia, cara, essa fotografia é muito linda. Irmãos russos trazendo o que a Marvel sempre fez de melhor, que é, pô, filme bom, sabe? Steve parando a sua motinha, muito legal a gente ver essa motinha, lembra muito aquelas motos antigas do próprio Steve Rogers, que a gente já viu ele usando essa motinha, a sua calça ali jeans, né, essa bota, mostrando de fato que é aquele cara do interior mesmo. Muito legal. Ele colocando o seu capacete. E olha que capacete maneiro, rapaziada. Lembra muito, inclusive, o capacete do Capitão América. A gente sabe que o Capitão América, na Primeira Guerra, usava a motinha, usava o capacete de guerra. E era um capacete, inclusive, bem parecido com esse aqui, com uma viseira, um negócio assim, muito parecido. Vemos também na mão do Steve Rogers a aliança de casamento. De fato, ele casou aí com a Peggy Carter, os dois estão casados. E ele tá vivendo a vida que ele sempre quis, a vida que a gente viu um pouquinho no final de Vingadores Ultimato. Muito legal também a gente ouvir a trilha sonora. É a mesma de Vingadores Ultimato. A mesma trilha. Se vocês forem ver o trailer agora de Vingadores Ultimato e até o filme de Vingadores Ultimato, é a mesma trilha. É a mesma trilha sonora também de Vingadores Guerra Infinita. Filmes dirigidos pelos irmãos russos. Eles mantêm a mesma trilha sonora, provando mais uma vez que Doomsday é de fato mesmo uma ligação direta a Vingadores Ultimato. É uma continuação de Vingadores Ultimato. E isso explica a volta do Chris Evans como Capitão América, a volta de Robert Downey Jr. agora como Doutor Destino, explica tudo isso, né? Ele chegando, muito legal, cara. Olha, o Steve aparecendo, cara, muito maneiro. Eu tô muito ansioso pra Doomsday, cara. Olha aí, galera. E aqui ele pega o seu uniforme de Capitão América. O detalhe interessante é que tá guardado numa caixa ali, parece que de madeira mesmo, e ele não tá usando mais, até porque ele não pode usar o traje de Capitão América na cronologia que ele tá, na linha do tempo que o Capitão América está. Isso por quê? Porque, obviamente, ele tá numa linha do tempo que nem era pra ele estar. Não era pra ele ter vivido essa vida com a Peggy Carter no passado. Isso, inclusive, é o ponto principal do porquê o Doutor Destino tá indo atrás do Steve Rogers, porque isso obviamente causou uma incursão. Não era para aquilo acontecer e acabou acontecendo. Ou seja, ele criou uma ramificação da linha do tempo sagrada, que era a linha do tempo oficial, o universo 616. Ele criou uma ramificação com essa história do passado acontecendo, porque não era para ele voltar no passado, não era para ele viver uma vida com a Peggy Carter. Isso não aconteceu na linha do tempo sagrada, mas ele volta no tempo e ao invés dele só deixar as joias do infinito nos lugares dela, não, ele volta, vive uma vida com a Peggy Carter, tem filho com a Peggy Carter, e isso não era pra acontecer. E isso também explica o porquê ele não pode usar o seu traje de Capitão América. E ele vendo o traje ali, né, a gente consegue obviamente perceber que é o mesmo traje de Ultimato, é o mesmo traje, mostrando que realmente, cara, ele voltou ali no tempo, desde Ultimato, deixou o seu traje guardado, porque ninguém conhece o Capitão América nessa época. Ninguém sabe dele, até porque o Capitão América nessa época tá congelado ainda. Steve Rogers ainda está congelado da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, cara, não era pro Capitão América existir. E não é, e por isso que ele não existe. Ele não atua como Capitão América. Ele não vai atuar. Talvez isso explique, inclusive, o porquê que ele tá atuando como talvez o Nômade. A gente já tinha alguns rumores do Steve Rogers retornar em Doomsday como o Nômade. E aí agora tá bem explícito o porquê, né? Ele não vai deixar o crime acontecer ali na época que ele tá vivendo, mas ele não pode atuar como Capitão América. Então talvez ele atue como o Nômade. Mas ele olhando pro traje mostra que ele ainda sente falta de ser o Capitão América, de ser esse herói dos Vingadores mesmo.
mesmo e que a merda tá toda instaurada porque não era pra ele viver essa vida. Ele fecha a caixa, né? E vemos aqui ele com um lencinho no ombro e um bebê, galera. Steve Rogers agora é pai, exatamente. Mais um grande erro. Se voltar no passado pra viver toda a sua vida com a Peggy Carter já foi um erro, ter um filho é mais ainda. Esse filho nunca era pra ter existido, galera, porque na linha do tempo sagrada, o Capitão América nunca viveu a sua vida com a Peggy Carter e era pra acontecer dessa forma, no universo meio-meio, universo principal da Marvel. Mas quando ele volta no passado, tem um filho com a Peggy Carter, vive uma vida com a Peggy Carter, tudo isso desanda. E como eu falei, isso explica a maior incursão que a gente vai ter aí na série, que talvez seja realmente essa do Capitão América, e o porquê o Doutor Destino tá indo atrás não só do Steve Rogers, mas também do Thor. Ele não tá indo atrás do Steve Rogers só porque o Steve Rogers causou uma incursão voltando no passado e vivendo a sua vida com a Peggy Carter. Doutor Destino também tá indo atrás das crianças, e isso tá muito claro pra gente. Foi inclusive um inscrito que comentou no vídeo que eu falei do trailer vazado de Thor. Ele comentou essa possibilidade, e eu acho muito real. Doutor Destino já foi no universo do Quarteto Fantástico na cena pós-crédito roubar o Franklin Richards, o filho do Reed Richards com a Sue Storm, ou seja, uma criança roubada. Doutor Destino já foi agora, vai inclusive nessa linha do tempo ramificada aqui que o Steve Rogers está vivendo, e possivelmente ele vai roubar o filho do Steve Rogers e talvez até matar, o que dá, né, a explicação do porquê o Steve Rogers vai ir atrás do Doutor Destino, o porquê o Steve Rogers vai se juntar aos Vingadores de novo, porque o Doutor Destino vai roubar o seu filho, assim como a gente também deve ter no trailer de Thor. Como o trailer de Thor já foi vazado e a gente também teve noção disso, o Thor parece que tá muito abalado com a perda da sua filha, a Love, né? A gente sabe que ela também vai possivelmente ser morta pelo Doutor Destino. Então o Doutor Destino já vai caçar pelo menos 3 crianças que a gente já sabe. Franklin Richards, que ele já caçou, o filho do Steve Rogers e a filha do Thor. A filha do Thor a gente sabe que também é uma forma da Marvel matar ela ali, porque não deu certo, né, realmente colocar aquilo ali na história de Thor 4, mas prova que o Doutor Destino tá sofrendo com alguma coisa muito grande relacionada à paternidade. Já tinham alguns rumores também muito fortes de que o Doutor Destino iria perder o seu Franklin Richards. Ele também teria um Franklin Richards no seu universo e ele vai perder, ele vai morrer. E por isso ele vai querer vingança de heróis, vilões, personagens aí que estão causando algum tipo de incursão. E isso explica o porquê ele vai atrás do Steve Rogers, o porquê que ele talvez vá atrás de muita gente, do Loki, por exemplo, mas principalmente do Steve Rogers, para ele poder pegar o seu filho da mesma forma que ele pegou o Franklin Richards lá do universo do Quarteto Fantástico, e da mesma forma que ele vai pegar a filha do Thor. Então esse lance de paternidade está muito conexo. A gente já viu paternidade no trailer aqui do Steve Rogers, já vimos no trailer vazado de Thor também, e possivelmente no terceiro trailer do Doutor Destino que vai ser lançado, a gente também deve ver alguma coisa lá relacionada à paternidade. Então esse é o foco de Doutor Destino, de Vingadores do Doutor Destino, paternidade. Mas o filho do Steve é muito bonitinho, né, cara? Muito fofinho. Não era pra ele existir, mas muito fofinho. Ah, a carinha do Steve, cara, todo bobo, todo bobo. E é o mesmo visual, inclusive, do Steve Rogers no final de Ultimato. Não é só o traje dele de Ultimato ali, é o mesmo visual, cara. E isso aqui é uma incógnita ainda pra gente, né, cara? Porque assim, quando o Steve Rogers volta pro tempo atual, lá no final de Ultimato, e entrega o escudo dele pro Sam Wilson, ele tá idoso, ele tá velhinho. Beleza, a gente sabe que ele viveu toda a sua vida com a Peggy Carter e por isso ele voltou idoso. Mas será que o Steve Rogers viveu o que ele tá vivendo aqui em Doutor Destino, em Vingadores Doomsday? Eu acho pra vocês que não. Por quê, galera? Eu acho que não faria tanto sentido eles colocarem isso em Ultimato ou em Doomsday. Até porque é uma linha do tempo diferente. O Steve Rogers, no momento em que ele volta no passado, ele já cria uma linha do tempo diferente. Ah, então lá no final de Ultimato não é o mesmo Steve Rogers? É o mesmo Steve Rogers que viajou no tempo no passado pra entregar as Joias do Infinito. Só que ele volta idoso porque ele viveu toda a sua vida. Beleza, a gente já entendeu isso. Mas por que é o mesmo? Porque ele voltou para a linha do tempo anterior dele. Ele voltou para a linha do tempo de Ultimato, para a linha do tempo sagrada, para o universo 616. Ele volta para a linha do tempo normal após viver toda a sua vida. Então, eu acredito que
tudo que a gente vai ver aqui em Doomsday não tenha acontecido com o Steve Rogers velhinho. Até porque vai ficar muito esquisito deles explicarem, sabe? Como que... Porque isso aqui é uma realidade agora alternativa. No momento em que ele volta no passado pra viver sua vida com a Peggy Carter, já se criou uma realidade alternativa. Já se criou uma linha do tempo variante, entende? Então, essa vida dele aqui com o bebê, com a Peggy Carter, é uma linha do tempo ramificada. Então, eu acredito que aquele Steve Rogers velhinho só viveu a vida dele normal, voltou pra linha do tempo sagrada ali e deu o escudo pro Sam Wilson, o que já, de alguma forma, já causa uma incursão. E toda a vida que ele viveu também causou esse tipo de incursão. Então, eu não sei como a Marvel vai lidar. Se eles vão fazer com que aquele Steve Rogers velhinho lembre de tudo de Doomsday, porque ele viveu isso aqui na teoria, ou se ele não viveu o que viveu em Doomsday, porque é uma linha do tempo ramificada agora. Então, a gente ainda não sabe muito bem como a Marvel vai lidar com o Capitão América velhinho de Ultimato. Que bonitinho, né, cara? Ele olhando pro bebê. E aí nós temos a mensagem, né? Steve Rogers retornará em Vingadores Doutor Destino, né? Confirmado pra gente. E da mesma forma que a gente não tinha confirmado ainda o Chris Evans como Steve Rogers no filme, agora está confirmado. E isso prova pra gente mais uma vez de que muitos outros personagens podem estar no filme também. Personagens que a gente ainda não tem confirmado, como Doutor Estranho, Capitã Marvel, personagens que ainda não foram confirmados, mas podem estar no filme, e eu acredito que vão estar. Assim como Steve Rogers, que não estava confirmado em nada, só era rumor, e também vai estar no filme. Então, cara, rumor a gente tem até de Tartarugas Ninja no filme, só que Steve Rogers agora se confirma. O título oficial de Vingadores Doomsday no Brasil vai ser Vingadores Doutor Destino, o que eu acho bem ruim, na verdade, porque em todos os outros país a tradução literal está como Vingadores Destino, como no Japão, por exemplo, a tradução fica como Vingadores Destino. O que seria Doomsday? Doomsday na tradução literal ficaria como o juízo final, dia do juízo final, no caso. Vingadores Dia do Juízo Final é um negócio muito esquisito também, mas Vingadores Destino, que também remete a um juízo final, ficaria melhor, né? Mas beleza, Doutor Destino foram como eles escolheram pra Marvel Brasil aí. E aí nós temos a contagem. Isso aqui é interessante porque é diferente de como tinha vazado. Quando vazou a gente só tinha o A ali de Avengers meio vazado e tal, mas agora nós temos aqui essa questão aqui, ó. Vemos... É tipo que parece uma vidraça atrás desse V de Vingadores. Que vidraça é essa? A coloração lembra muito o fim dos tempos ali, onde o Loki tá segurando as ramificações, igual a gente viu na segunda temporada de Loki. Mas eu acho que essa vidraça é da Latvéria. Eu tenho quase certeza que essa vidraça é do castelo do Doutor Destino e é da Latvéria. Quase certeza, eu garanto isso pra vocês, na verdade, galera. Isso aqui não é Loki, isso aqui é Latvéria. Pela vidraça parece muito. E aí nós temos aqui, ó, dezembro de 2026, 17, né, de dezembro. E aí nós temos aí a contagem com um relógio do juízo final. Muito legal essa brincadeira, né? 11 meses, 24 dias, 14 horas, 59 minutos, 57 segundos, 55... Muito legal essa brincadeira, como se fosse um juízo final mesmo. Muito, muito, muito maneiro, cara. Gostei pra caramba, gostei pra caramba. Assim, o trailer já tinha sido vazado, mas agora a gente consegue analisar detalhadamente muito melhor o trailer. Muito melhor essa questão também da gente teorizar essa volta de Steve Rogers como Capitão América. Comenta o que vocês acharam desse trailer aí, né, que já tinha sido vazado, mas comenta o que vocês acharam. Quais teorias vocês têm também sobre essa questão de paternidade, sobre o Doutor Destino ir atrás de algumas crianças aí na Marvel. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.